Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos a questão 5 da prova objetiva de 2019, que é do assunto de cálculo diferencial integral. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então! Considere a função f de x igual ao seno de x no intervalo de π sobre 4 a 3π sobre 4 e o conjunto A igual a xy pertencente a R2, tal que π sobre 4 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3π sobre 4, e y está compreendido entre 0 e f de x, onde nosso f de x é o seno. Assinale a opção que expressa o volume do sólido obtido pela rotação de A em torno do eixo x. Bem, pessoal, essa aqui é uma questão de cálculo diferencial integral, né? Mais especificamente do assunto de aplicações de integrais a sólidos de revolução, certo? Essa questão a gente pode considerar ela como uma questão do nível mediano, certo? Porque a gente vai precisar fazer alguns trabalhos aqui conceituais e também de integrais, né? Já que se trata de volume de revolução. E para a gente iniciar resolvendo essa questão, a gente vai fazer uma pequena ilustração aqui para a gente entender melhor o que é que ele está pedindo, tá bom? Então vamos lá. Vamos desenhar aqui o gráfico dessa função seno, primeiramente. A gente tem aqui o eixo x, o eixo y, e a gente tem aqui a nossa função seno, certo? Eu vou desenhar até esse intervalo aqui, de 0 até π, certo? Não vou precisar desenhar ela toda. E aí a gente vai pegar exatamente esse intervalo daqui, que vai gerar o nosso intervalo de integração, que no caso vai de π sobre 4 até 3π sobre 4, certo? E aí a gente tem exatamente a nossa área em questão aqui. Por quê? Porque o nosso y está variando de 0, certo? O nosso y está variando de 0 aqui até a nossa função f de x, certo? Dentro desse intervalo. Então a gente tem exatamente essa região aqui que ele deu, tá bom? Muito bem. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a rotação no eixo y. E como é que vai ficar essa figura? Vai ficar da seguinte forma. A gente tem um x aqui novamente, a gente tem um y, certo? E aí, quando a gente rotaciona, a gente vai ter exatamente essa figura aqui, ó. Aqui. Certo? E aí, a gente tem isso aqui, ó. Ok? Exatamente no intervalo que a gente já definiu na figura anterior. Certo? Bom, esse aí é o nosso sólido de revolução. Essa figura aqui, certo? E como é que a gente faz para calcular o volume desse sólido de revolução? Bom, na teoria de cálculo diferencial integral relativo a sólidos de revolução, a gente precisa lembrar que, pelo método dos discos, a gente pega um disco infinitesimal, certo? Onde, nesse disco infinitesimal, a gente tem o elemento infinitesimal no eixo de rotação, que é o dx, e a gente vai ter também aqui o raio desse disco, que é o nosso y, é a nossa função y aqui dada, né? Que no caso é o seno de x. E aí, para poder calcular o volume, o que é que a gente faz pelo método dos discos, né? De acordo com a nossa figura, no caso essa figura aqui, né, que a gente desenhou anteriormente, a gente vai ter o quê? Que o nosso disco, ele vai estar aqui, né? Certo? E aqui está a nossa função y, né, que é o nosso seno. E aqui está o nosso elemento infinitesimal, que é o dx. E aí a gente tem o quê?
a gente tem que dv, que é o elemento infinitesimal relativo ao volume do nosso disco, é igual a π vezes o raio ao quadrado, que é o nosso y ao quadrado, vezes h, que é o nosso dx. Ok? Porque isso aqui é um cilindro, né? Esse disco está se aproximando de um cilindro. Então a gente tem exatamente essa expressão aqui. E o que é que a gente faz? A gente integra ambos os lados. E aí a gente tem o quê? Integrando ambos os lados, a gente vai ter que v é igual a π da integral de y ao quadrado dx. Só que quem vai ser o nosso intervalo aqui de integração? Vai ser exatamente o nosso π sobre 4 até o 3π sobre 4. Certo? E aí, a gente tem o quê? Que esse volume de revolução é igual a π da integral de π sobre 4 até 3π sobre 4 de y ao quadrado. E quem é o nosso y? É o nosso seno ao quadrado de x dx. Certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular essa integral nesse intervalo para poder achar o volume de revolução, certo? Bom, continuando aqui, a gente tem o quê? Que o seno ao quadrado de x é a mesma coisa que quem? 1 menos o cosseno de 2x sobre 2, né? É aquela famosa, uma das famosas identidades trigonométricas que a gente pode substituir, né? E aí, fazendo isso, na integral a gente tem o quê? O volume é igual a π de π sobre 4 a 3π sobre 4 de quem? De 1 menos o cosseno de 2x sobre 2 dx. Tá ok? E aí o que é que a gente faz? Vamos separar essa integral, né? A gente tem que v é igual a π, que multiplica a integral de π sobre 4 a 3π sobre 4 de 1 meio de dx menos a integral de π sobre 4 a 3π sobre 4 de quem? De 1 meio vezes o cosseno de 2x dx. Tá ok? E aí, operando mais uma vez essas integrais, a gente tem que o quê? Que v é igual a π, que multiplica 1 meio da integral de dx no intervalo de π sobre 4 a 3π sobre 4, que é quem? É o próprio x, né? De π sobre 4 a 3π sobre 4, certo? Menos 1 meio da integral de π sobre 4 a 3π sobre 4 do cosseno de 2x dx. Tá ok? Bom, continuando aqui, a gente tem o quê? Que o volume é igual a π, que multiplica 1 meio de quem? De 3π sobre 4 menos π sobre 4. Menos 1 meio. E quem é essa integral aqui? Essa integral aqui é 1 meio do seno de 2x no intervalo de π sobre 4 a 3π sobre 4, ok? Beleza. Continuando aqui, a gente tem que v é igual a π, que multiplica 1 meio de 2π sobre 4 menos 1 quarto de quem? Do seno de 2 vezes 3π sobre 4 menos o seno de 2 vezes π sobre 4, certo? E aí a gente vai poder cortar algumas coisas aqui, né? A gente pode cortar o 2 com 2, né? O 2 com 4 que vai sobrar 2 aqui. E o 2 com 4 aqui que vai sobrar 2 aqui, certo? E aí a gente tem que
V é igual a π, que multiplica π sobre 4 menos 1/4 de quem? Do seno de 3π sobre 2 menos o seno de π sobre 2, certo? E aí a gente tem o quê? Que π que multiplica π sobre 4 menos 1/4 de quem? Isso aqui é igual a menos 1, isso aqui é igual a 1. Então, a gente tem menos 1, menos 1. Isso aqui vai dar igual a π, que multiplica π sobre 4, mais 1/2. Isso aqui vai dar igual a π, que multiplica π mais 2 sobre 4, que dá igual a π sobre 4, que multiplica π mais 2, certo? Colocando o 4 para fora aqui, para poder achar exatamente a resposta que está na letra C de casa, certo? Então, gente, essa questão foi um pouco mais trabalhosa, né? Porque todo cálculo que envolve volume de revolução realmente é um pouco mais trabalhoso, mas não tem muito mistério, né? É só a gente descobrir qual é o intervalo de integração, saber corretamente como a figura está se formando no eixo de rotação específico e aplicar diretamente, né, a expressão do volume de revolução, né? Que é justamente essa expressão aqui, né? dV é igual a π vezes o f de x, né? O f de x ao quadrado vezes o dx, né? Essa é a expressão exatamente do volume de revolução a partir do método dos discos, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí. Valeu!